Olha, enviando aqui o aviãozinho, não sei se já há gente na sala ou não, mas seja como for, está na hora de enviar uns convites para quem quer que esteja disponível para assistir a esta mensagem. Costumam aparecer algumas pessoas, não muitas, mas a gente prega para quem quiser ouvir. Amém? Então, este interregno, faz parte da... Então, não sei se alguém já está na sala ou não, se alguém está... Porque a tela está fechada para mim enquanto eu mando os aviõezinhos. Mas se alguém está na sala, Deus abençoe, bem-vindos, ok? Talvez a tela esteja a tremer, porque quando eu clico na tela isto treme tudo. Mas vamos lá, Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Não está ainda ninguém na sala. Faltam 2 minutos, aquele relógio está atrasado. Amém. Muito bem, muito bem. Então o Instagram está a dizer aqui aos meus seguidores: olá, Pretinha Barros 7, bem-vinda, Deus abençoe, é a primeira na live, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Obrigado pelo privilégio da sua visita, espero que esta mensagem fale ao seu coração. Vamos dar mais 1-2 minutos para chegar mais alguém. Cláudia, bem-aventurada, bem-vinda, Cláudia. Segunda na live, Deus abençoe poderosamente a sua vida, que esta mensagem possa abençoar o seu coração, glória a Deus. Vamos esperar mais 1 ou 2 minutos, talvez já justificaria pregar para 1, para 2, mas talvez chegue mais alguma pessoa. E então dar aqui mais 1 minuto, não é? Espero que estejam bem, que o vosso fim de semana tenha sido abençoado, ok? E oro também para que possam retirar alguma coisa desta mensagem. Eu olho para a direita porque eu tenho ali o meu relógio, para a direita neste caso é para a esquerda, porque eu tenho ali o meu relógio para acompanhar a hora. Muito bem. Então, vamos começar. Eu sei que uma pessoa saiu, portanto está uma outra, eu nunca sei quem sai, sei quem entra. Aqui a minha tela diz que tem uma pessoa online, então privilégio, vou pregar para uma pessoa pelo menos para já. Então Deus abençoe poderosamente. Eu vou começar por orar. Senhor Jesus, obrigado Deus. Obrigado por este dia, obrigado pelo privilégio que Tu me dás de partilhar a Tua palavra. Eu oro, Senhor, por quem está na live e por todos aqueles que vão chegar e também por aqueles que vão ver, Senhor, a live gravada no Reels, ó Deus. Oro para que Tu supras as necessidades de cada um, que abençoes a vida de cada um, Senhor, que esta palavra possa ser uma semente que traga transformação na vida de cada um. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Eu quero começar por partilhar algo. Normalmente nós, pastores, sempre somos pessoas que entregamos, ok? Estamos sempre a pensar em qualquer coisa para entregar, do ponto de vista de mensagem, naturalmente, palavra, bênção, oração, ok? Então a nossa vida está muito marcada pela entrega, a necessidade que nós temos de entregar alguma coisa, de abençoar alguma coisa, não é? De fazer alguma coisa que ajude, portanto, os outros. Então a nossa vida está mais centrada na entrega do que no receber. E eu hoje de manhã fui visitar uma igreja nova que está a iniciar o seu trabalho aqui em Portimão, uma igreja que eu conheço do Brasil, que é a Igreja Batista Atitude. Conheço a igreja do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e eles estão a iniciar um projeto aqui em Portimão. Estão-se ainda reunindo no hotel e eu fui visitá-los e fui assistir, portanto, ao culto hoje de manhã. E é tão interessante quando você está no culto e ouve a mensagem do pastor, do seu colega, e você fica grato a Deus dizendo: pá, o homem está a pregar para mim. Esta palavra é uma palavra de Deus para a minha vida. E então, nós que estamos habituados a pregar para os outros, não é? E as pessoas virem nos dizer: pastor, essa palavra falou ao meu coração e falou à minha vida. Eu senti-me tão bem a receber, estar num lugar onde percebo que Deus estava a falar à minha vida, estava a falar à minha situação atual, não é? E estas coisas
enfim, elas fazem crescer a nossa fé, elas nos aproximam de Deus, não é? Porque Deus usa as circunstâncias à nossa volta para entregar as suas mensagens, para entregar as suas palavras. Se for preciso, Deus fala com voz audível. Mas, regra geral, Deus utiliza as pessoas à nossa volta, porque esse é o princípio do corpo, para nos entregar uma mensagem que fala diretamente ao nosso coração, que reflete tudo aquilo que eu estou a viver e que estava a viver e que estou a viver nesse momento. Então, como pastor, é muito bom, portanto, eu viver essa experiência de sentir que alguém está a falar para mim, que alguém está a falar à minha situação. Então foi uma bênção muito grande hoje de manhã. E então eu inicio esta pregação hoje com esse mesmo sentimento, não é? Que esta palavra possa abençoar, portanto, alguém desse lado, que esta palavra possa falar verdadeiramente, portanto, ao coração de alguém. Eu vou falar hoje sobre Jairo. É uma das mensagens que eu acho que talvez seja mais pregadas, portanto, na Bíblia. Já ouvi ou já preguei várias vezes sobre Jairo, hoje é mais uma vez. É uma mensagem que eu gosto muito de pregar e vou pregar sobre Jairo. Porquê? Porque estamos numa série de mensagens sobre encontros com Jesus. Okay? Então nós vamos passar por... a série vai ser provavelmente longa e nós vamos passar por momentos em que Jesus tem um encontro com alguém e o que é que resulta, portanto, desse encontro de Jesus com alguém. Às vezes é um sinal, uma maravilha, um milagre, uma transformação de vida. Às vezes é uma rejeição, porque Jesus foi muito rejeitado, foi mais vezes rejeitado do que aceito, não é? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas também tem momentos que são momentos de aprendizado, não é? Então, muita coisa tem à volta de cada um destes encontros. Nós, na primeira mensagem, pregamos do encontro de Jesus com João Batista. Na segunda, falámos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Na terceira, falamos do encontro de Jesus com Nicodemos. E hoje vamos falar do encontro de Jesus com Jairo. E vamos ver o que é que nós conseguimos aprender, o que é que nós conseguimos extrair do ponto de vista teológico, não é? Mas também, naturalmente, do ponto de vista de aplicação prática. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos usar esta história, este encontro de Jairo também na nossa vida? Amém? Então eu vou começar por ler aqui o texto. Ele está em Lucas 8, a partir do versículo 40, e diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até à sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Algumas tradições têm virtude. Olha, a Núbia, minha querida, Deus abençoe poderosamente. Estamos a ler Lucas 8, o encontro de Jesus com Jairo. Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Helena, bem-vinda. O pessoal está a chegar agora. Glória a Deus. Vou continuar na minha leitura, senão vou-me perder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te.
Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia sucedido ou o que havia acontecido. Esta é uma das histórias mais interessantes para mim na Bíblia. Na realidade, quando eu prego sobre qualquer história, eu sempre digo, esta é uma das histórias mais interessantes para mim na Bíblia. Mas é um facto que a história de Jairo, eu já preguei muitas vezes, sempre, muitas vezes com perspectivas diferentes. E no caso de hoje, meus queridos, o propósito desta mensagem hoje é desenvolver em nós uma fé verdadeira. Eu vou repetir. O objetivo desta mensagem é desenvolver em nós uma fé verdadeira, ok? Eu vou explicar que existem diferentes tipos de fé, ok? Nós vemos uma fé que é a fé de Jairo e vemos uma fé que é a fé da mulher com o fluxo de sangue. Então nós vamos fazer aqui uma comparação entre estes dois eventos durante a narrativa, portanto, deste encontro de Jesus com Jairo, ok? Uma das coisas que é importante nós percebermos quando falamos da fé é que a fé é um dom de Deus, ok? É um dom que Deus deu a todas as pessoas, a todas, ok? A fé não é uma condição que só foi dada aos crentes, não. A fé não é algo que Deus deu aos crentes, a fé é algo que Deus deu a todas as pessoas, ok? Porquê? Mesmo a Bíblia diz lá em Romanos 11 que sem fé não é possível agradar-lhe, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dele creem que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, é assim, uma pessoa sem fé, aliás, eu diria o seguinte, sem fé o homem não vive, o homem suicida-se. Uma pessoa que não tenha fé, seja qualquer tipo de fé, não é? Uma pessoa que perdeu a fé, uma pessoa que perdeu a fé na família, a pessoa que perdeu a fé no casamento, nem tudo, uma pessoa que for, não estou a dizer em apenas uma coisa, se uma pessoa perdeu a fé, por exemplo, nas pessoas, a pessoa vai viver uma vida limitada. Se a pessoa perdeu a fé no casamento, a pessoa vai ter uma limitação ali. Se a pessoa perdeu a fé nos relacionamentos, vai ter uma limitação ali. Se a pessoa perdeu a fé no trabalho, no emprego, na justiça social, a pessoa vai ter uma limitação ali. Mas acontece se a pessoa perder a fé, se a pessoa simplesmente não tiver fé, qualquer tipo de fé, se a pessoa não tiver nenhum tipo de fé, essa pessoa não tem razão para viver. Okay? Normalmente as pessoas que tiram a sua vida são as pessoas que deixaram de acreditar que existe um propósito na vida, não é? Quando não existe fé, quando a gente não acredita em nada, em absolutamente nada, gera-se em nós um vazio tal, ok? Que torna a existência da pessoa impossível. Então, se as pessoas que realmente tiram a sua vida são pessoas que perderam a fé. Então é muito importante, Deus sabe isto, naturalmente, como o maior e melhor psicólogo que alguma vez existiu, que Ele entregou uma medida de fé, portanto, a todas as pessoas. Todos nós recebemos uma medida de fé, ok? Essa medida de fé é igual para todos, provavelmente quando nós a recebemos sim, mas compete-nos depois a nós desenvolver essa fé e fazer crescer essa fé, não é? A palavra de Deus mesmo diz isso, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ok? Quando Jesus refere-se aos discípulos como homens de pouca fé, significa que pouca é uma medida, não é? E a outros, Jesus disse, nunca vi tamanha fé. Então, reparem, é possível, portanto, medir a fé. A fé é uma unidade de medida. Se nós lermos, por exemplo, em Romanos 12:3, não é? Diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, e agora reparem, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ok? Portanto, nós vemos aqui Romanos 12:3, onde explicita isso. Deus repartiu a cada um uma medida. Portanto, o que é uma medida? É uma proporção, é uma parte, não é? E depois Efésios 2:8, também muito interessante, para reforçar este tema, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Reparem bem, o que é interessante aqui? Não é apenas a salvação que é pela graça e que é dom de Deus. Não, são as duas coisas. É a graça, portanto a salvação, não é? Que é pela graça, e a fé, que é um dom de Deus. São as duas coisas que vêm de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação, não é? Que é pela graça e pela fé. Tudo isto vem de Deus. Portanto, a fé que nós utilizamos para crer em Jesus já nos foi dada previamente por Deus para nós crermos nele. Okay? Portanto, todos nós temos uma dose de fé que nos foi entregue por Deus. Agora, o que é que a gente faz com essa fé?
Algumas pessoas acreditam no Shiva, outros acreditam no Chivas Regal, outros acreditam, enfim, fiz aqui uma analogia, Chivas Regal é uma marca de whisky, mas é exatamente a mesma coisa. Uns têm como seu Deus a garrafa, outros têm o seu Deus no álcool, outros têm os seus Deus na prostituição, outros têm os seus Deus no Alá, ou seja, na mesma medida de fé, outros têm o seu Deus em si mesmo. Portanto, essa medida de fé que Deus deu a cada um de nós, Deus dá-nos a liberdade de usar essa fé para aquilo que nós queremos, ok? Então nós podemos usar essa fé e colocá-la em Deus, e nós podemos usar essa fé para acreditar noutra coisa qualquer, ou não acreditar em absolutamente nada, ou acreditamos em nós, ou acreditamos na ciência, entendem? Mas isso vem de Deus. Portanto, essa fé que é dada ao ser humano, Deus é tão bom que nos dá a possibilidade de nós até nem crermos nele, ok? E crermos noutra coisa qualquer. Ele podia dizer, não, a fé é minha, são obrigados a crer em mim. Mas Deus não faz isso. Deus é lindo. Enfim, na sua maneira de se relacionar connosco, Ele trata-nos às vezes como aquilo que nós somos, crianças, não é? Inconstantes, inconscientes, não é? Que não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita. Então, Deus tem muita paciência para connosco. E, aliás, nós deveríamos aprender a ter paciência uns com os outros também, não é? Era algo que nós devíamos aprender a desenvolver. Então, quando nós lemos esta passagem, não é? Nós temos, olha, a Joyce chegou, Deus abençoe, minha querida. Você tem que ouvir, porque esta parte que eu falei até agora você perdeu, você tem que ouvir depois a mensagem aqui no Reels. Mas, então nós temos aqui, eu quero vos falar um pouco mais profundamente sobre estes dois tipos de fé, e depois vamos voltar aqui à questão do Jairo, ok? Então nós temos dois tipos de fé, por assim dizer. Nós temos uma fé que move montanhas, ok? A fé que move montanhas, não é? Está lá em Mateus 17, não é? E 29 também, espera aí, 17, 20 e 21, 21. É a fé que move montanhas, aquela fé que Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, move-se daqui e lança-te no mar, e assim será feito. Que é uma fé, portanto, que move montanhas, não é? E é a fé, portanto, de Hebreus 11, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. É uma fé viva, ok? Que se manifesta em obras, entendem? Portanto, é uma fé viva que se manifesta em obras. Nós não precisamos de obras para a salvação, ok? Isso é um dom gratuito de Deus, nós não precisamos de obras para ser salvos, mas nós temos que perceber aquilo que Tiago nos diz, que uma fé sem obras, ok? Ela é morta, portanto, ela não tem valor nenhum. É como eu, por exemplo, sei lá, vou dizer que vou fazer vou inventar, é uma coisa idiota. Vou dizer que, eu orei ao Senhor e pedi para que hoje não chovesse, não é? Mas saio de casa com a gabardina e com o guarda-chuva. Okay? Então, ou seja, a minha fé tem que se materializar em obras. Se eu orei, se eu creio que Deus hoje vai ter um dia lindo e que não vai chover, eu não posso sair, não é? De guarda-chuva e de gabardina, não é? Portanto, ou seja, eu estou a negar a minha própria fé pelas minhas obras, ok? Então, por exemplo, se eu acredito que Deus é Jeová Jiré, que é o Deus que supra as minhas necessidades todas, ok? E que Ele diz lá, portanto, no Sermão da Montanha, para não andarmos inquietos com alguma coisa, e se eu estou a ver que está a chegar ao final do mês e o dinheiro está a ficar curto, não é? Eu entrar em stress, perder a paciência, começar a chatear toda a gente, não é? Eu não estou a usar a minha fé, eu não estou a crer que verdadeiramente Deus é um Deus que provê. Então eu até posso passar por isso, mas eu tenho que parar e dizer, não, Deus proverá, ok? Quando muito, eu posso ter que ir ao lugar secreto, posso ter que ir orar, tenho que pôr o joelho no chão, clamar ao Senhor, derramar diante dele a minha preocupação, dizer, Senhor, eu estou preocupado com isto, eu não sei de onde vem, mas eu confio em Ti, Senhor, eu quero que Tu supras. Então eu manifesto a minha fé, continuo a manifestar a minha fé, portanto, nesta manifestação, nesta ativação do sobrenatural. Então isto é um tipo de fé, uma fé que ativa o sobrenatural. Nós somos chamados, portanto, a desenvolver esta fé. É a fé da intercessão, quando nós oramos para alguém ser curado de alguma enfermidade, quando nós oramos por libertação espiritual de alguma pessoa, quando nós oramos por um milagre na nossa vida, por um suprimento sobrenatural. Isto é esta fé que move estas montanhas todas, mas é uma fé que ativa o sobrenatural. Depois nós temos uma outra fé, que é um sistema de crenças, ok? Não é uma fé que ativa ao sobrenatural, mas é um sistema de crenças. No fundo é o quê? Não é fé, mas é um conjunto de coisas nas quais a gente acredita, ok? E que são, por exemplo, credos, não é? No mundo, na ciência, chamam-se paradigmas, ok? Modelos, mapas, é a cosmovisão, não é? Mas, na realidade, eu digo que é uma fé baseada na realidade.
É uma fé baseada na realidade, é uma fé baseada em cultura, ok? É a fé, por exemplo, baseada numa religião, num código moral ou um código ético, ok? São conjuntos de valores, são conjuntos de coisas nas quais eu acredito. Por exemplo, os católicos têm o catecismo, não é? Nós temos o credo, portanto, o nosso credo, não é? Então, quando nós fazemos essa récita, quando nós temos um conjunto de coisas que determinam a nossa prática, por exemplo, os presbiterianos têm um código, não é? Têm um credo, têm um código de conduta, não é? Os testemunhas de Jeová terão outros, os mormons terão outros, os batistas também têm o seu, não é? Os pentecostais têm um outro credo também, ainda que em algumas coisas todos nós creemos mais ou menos na mesma coisa, mas depois os pentecostais vão mais para a questão da manifestação do Espírito Santo, das línguas, os batistas incluem aqui talvez uma questão mais da palavra, não é? Então percebem, tudo isto são códigos, ok? Isto são sistemas de crenças, são conjuntos de coisas que nós acreditamos, ambas determinam muitas vezes a nossa conduta, ok? Quer a fé que ativa o sobrenatural, quer a fé que não ativa o sobrenatural, acaba por determinar a nossa conduta. É como, por exemplo, não é? As regras de um condomínio, ok? As regras de um condomínio, como é que é? Os direitos das crianças, a Constituição da República, por exemplo, são coisas que a gente acredita, não é? As pessoas acreditam, portanto, naquele aspecto e regem a sua vida de acordo com esses códigos de conduta. Então nós acreditamos, ser humano, portanto, para além da fé que ativa o sobrenatural, tem este conjunto de crenças, não é? Este conjunto de coisas que nós acreditamos e que acabam por condicionar, portanto, a nossa vida, as nossas ações e muitas vezes até a nossa fé no sobrenatural, ok? Então, vamos ver aqui uma coisa, vamos voltar à história, portanto, de Jairo, vamos entrar no texto e vamos ver o que é que nós podemos aprender, portanto, aqui. É interessante que quando Jairo vai ter com Jesus e Jesus depois se movimenta em direção à casa de Jairo, acontece aqui um evento que interrompe esta jornada, não é? E qual é este evento? É o encontro, não é? Um encontro dentro do encontro, o encontro de Jesus com a mulher que tinha um fluxo de sangue, ok? E agora repare, isto é muito interessante, não é? Esta mulher com o fluxo de sangue, qual era o nome dela? Nós não sabemos, ok? Ela não tem nome, ok? O seu nome não é mencionada. Não lhe é também mencionada família, ok? Percebemos que é uma mulher que está sem dinheiro, ok? Ela está sem dinheiro. Ela gastou todo o dinheiro que tinha, portanto, com médicos e não conseguiu ser curada, ok? Está há 12 anos que ela tem uma doença, que é uma hemorragia, portanto, que não tem cura. Então nós temos aqui de um lado uma mulher, não é? Que tem um encontro com Jesus, que não tem nome, não tem família, não tem dinheiro e tem uma doença há 12 anos, portanto, que não tem cura. Do outro lado, nós temos um outro personagem que também tem um encontro com Jesus nesta mesma passagem, que se chama Jairo. E Jairo significa quê? Jairo significa brilhante. Significa iluminado, significa aquele que brilha, okay? É o significado do nome de Jairo. Reparem, não é? Aquele que brilha, portanto, ele era uma pessoa importante, ele era o principal, portanto, da sinagoga. Ele tinha uma sinagoga, portanto, ele era chefe de uma sinagoga, era o principal de uma sinagoga, não é? Era a pessoa mais importante naquela sinagoga, portanto, ele tinha um nome importante, e era uma pessoa importante porque estava à frente de uma sinagoga, e uma sinagoga muito importante, porque era a sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum era de uma das cidades, talvez, mais importante da Galileia, e Jairo era o chefe desta sinagoga. E tinha uma família. Okay? Jairo tinha uma família. A mulher com fluxo de sangue não tinha uma família. Jairo tinha uma família. Ele tinha uma filha e, por causa da filha, tinha naturalmente, portanto, uma mulher, não é? Ele tinha uma família. E esta família, esta criança, estava doente há 12 anos.
estava doente há 12 anos. Reparem bem, nós temos aqui um aspecto comum, ok? Um aspecto comum que é o quê? Que é uma mulher com fluxo de sangue que não é ninguém, não é? Que é uma Zé Ninguém, que não tem nome, não tem família, não tem nada, ok? E tem uma doença incurável há 12 anos. E do outro lado, nós temos um ponto comum. Temos um homem importante, rico, mas não é aí que está o ponto comum, ok? O ponto comum é o facto de ele ter uma filha doente à beira da morte com 12 anos, ok? Então nós temos aqui, não é? As histórias destas duas pessoas, que são completamente diferentes entre si, tocam-se numa enfermidade, ok? E num número, que é 12 anos, ok? Agora, um dos aspectos importantes também para nós percebermos este contraste entre aquilo que é uma fé viva, uma fé que ativa o sobrenatural e uma fé que é apenas um sistema de crenças que não ativa o sobrenatural, é o facto de Jairo ser um saduceu, ok? Jairo tinha consigo o facto de ser um saduceu. A Bíblia diz que Jairo era um saduceu? Não. A Bíblia não diz que Jairo era um saduceu. Então como é que eu posso fazer essa afirmação? Ainda que eu possa estar errado, existem alguns aspectos aqui que me apontam, que me fazem crer que Jairo era um saduceu. Primeiro, principal da sinagoga, vamos lá ver. Os lugares mais importantes, os lugares de relevo, não é? Não se esqueçam que Galileia, Judeia, toda aquela zona estava debaixo de controle romano, ok? Então todas as pessoas que eram colocadas em lugares de importância eram colocadas pelos romanos, ok? Eram os romanos que colocavam, portanto, as pessoas nos lugares mais importantes, ok? Então, sumo sacerdote, principal da sinagoga, até o próprio rei, que era Herodes, não é? Tinha sido colocado, portanto, pelos romanos, porque aquilo era um reino vassalo. Então, quem mandava eram os romanos. Então, vamos lá ver. Neste conjunto de pessoas que nós temos aqui, que eram classes político-religiosas que existiam em Jerusalém, não é? Nós temos vários grupos. Temos um que é os saduceus, temos os fariseus, não é? Temos os sicários, temos os essénios, ok? Temos os zelotas. Portanto, haviam aqui vários grupos, uns mais político-religiosos, outros mais revolucionários, não é? Mas estes grupos tinham diferentes tipos de relacionamento com os romanos, ok? O caso dos fariseus, por exemplo, dos zelotas e dos sicários, eles eram completamente contra os romanos. Os essénios até eram contra, não é? As próprias elites judaicas, não é? E os saduceus eram o grupo, okay, que era próximo dos romanos, ok? Os saduceus eram próximos dos romanos. Portanto, eles eram uma elite também. Okay? O que é que significa ser elite? Eram as pessoas mais importantes dentro do grupo dos judeus, ok? Eles eram as pessoas mais ricas, eram as pessoas que tinham mais dinheiro, eram a classe alta, ok? Eram as pessoas mais bem formadas, ok? E por essa razão eles eram mais próximos dos romanos, porque era que também, portanto, quem mais tinha a ganhar, não é? Eles eram como que vassalos, prestavam vassalagem aos romanos e recebiam naturalmente benefícios por isso, que era o quê? Que era, não é, o acesso a posições mais importantes. Então, o facto de Jairo ser o principal da sinagoga aponta para o facto de ele poder ser saduceu, porque os romanos não iriam colocar numa posição desta importância alguém que lhes seria contrário. Então, este é um dos pontos que joga a favor de Jairo ser saduceu. O outro é o seguinte: o principal da sinagoga naquela altura tinha algumas características muito interessantes. Ele era a pessoa que... Não, minha querida, Herodes era meio judeu, ele não era judeu, por essa razão, portanto, ele não era aceite pelos judeus, ele era apenas meio judeu. Agora, eu não sei dizer com honestidade se ele era da parte da mãe ou da parte do pai, mas só de um dos lados, portanto, é que seria judeu. De acordo com a tradição judaica, é judeu se a mãe, portanto, é judia, ou seja, o judeu, portanto, vem de berço, ok? Provavelmente a mãe dele não seria, portanto, judia, por essa razão ele não seria considerado judeu. Provavelmente o pai seria judeu, mas a mãe não. Então não, Herodes, portanto, não era judeu, ok? E ele era um rei vassalo, não é? Era um rei vassalo, portanto, dos romanos. E então, ok, outro aspecto importante, que era o principal da sinagoga, era responsável por manter a sinagoga.
ok? Hoje, como é que nós temos nas igrejas, não é? As pessoas contribuem com os seus dízimos e com as suas ofertas e tal, não é? E então a igreja era mantenida, portanto, pelos dízimos e pelas ofertas. Ali as ofertas iam para o templo, ok? Para os levitas. O principal da sinagoga, portanto, sinagoga, ele não era levita, ok? E era ele que tinha que manter, portanto, a sinagoga, ok? Ou seja, ele tinha que bancar a sinagoga, não é? Significa que todas as despesas com a sinagoga eram deles, não é? Se tivessem que se mandar escrever rolos, traduzir rolos, não é? Rolos antigos com a palavra, não é? Que já estão a ficar gastos, porque foram lidos muitas vezes, é preciso fazer novo, aquilo custava dinheiro, não é? Então era ele que bancava. Agora vou brincar um pouco, se fosse preciso trocar as lâmpadas, não é? Não havia lâmpadas na altura, mas se houvesse, era ele que bancava, ele é que pagava, não é? Então, para poder bancar com a sinagoga, ele tinha que ser alguém com dinheiro, portanto, ele tinha que ser alguém que tivesse recursos. Por essa razão, não é? Eu aponto também que teria que ser um saduceu, que eram, portanto, as classes mais ricas, portanto, daquele lugar, não é? Então temos aqui amigo dos romanos, nomeado pelos romanos, rico, ok, classe alta, não é? Tudo apontava para um saduceu. Agora, qual é a importância de eu trazer aqui os saduceus, não é? Por uma razão muito simples, não é? Os saduceus não acreditavam em anjos, em espíritos, nem na ressurreição dos mortos. Okay? Nós lemos lá em Atos 23, 8, quando Paulo está em julgamento, portanto ele lança os fariseus contra os saduceus, trazendo precisamente o tema da ressurreição de Cristo, não é? E então os fariseus criam, portanto, acreditavam em anjos, não é? Acreditavam em espíritos e acreditavam na ressurreição dos mortos. Porquê? Porque eles tinham os outros livros, não é? Tinham os profetas e os escritos, os salmos, não é? E os livros sapiensais. Mas os saduceus não. Os saduceus só acreditavam no Pentateuco. Não? Então o Pentateuco não traz, portanto, grandes histórias, ou a Torá, que são os primeiros 5 livros, não é? Nós não vemos, não é? De forma clara, nós percebemos o anjo do Senhor, percebemos o Espírito Santo na história, mas eles não. Portanto, os olhos estavam vendados. Então, eles não acreditavam, não é? Nestas coisas, anjos, espíritos, ressurreição dos mortos, não é? Então, reparem bem, como ele era saduceu, ok? Esta história é muito importante porque Jairo não acreditava em nada disto, principalmente na questão da ressurreição dos mortos, ok? Então isto é muito importante, porquê? Porque coloca Jairo numa posição muito difícil. Nós lemos pela história, e vamos lá voltar outra vez, não é? Que quando Jairo vai ter com Jesus, não é? Ele diz a Jesus, vem ter com a minha filha antes que ela morra. Ok? Então havia aqui uma questão muito importante. Jairo acreditava em Jesus, ok? Mas a sua filha precisava de estar viva, ok? Porque se a sua filha estivesse morta, o sistema de crenças de Jairo não ativava o sobrenatural. Entendem? Porque ele estava limitado pelas coisas que acreditava. Ele acreditava em Jesus, por um lado, que ele era poderoso, mas ao mesmo tempo a sua fé estava limitada pelo seu sistema de crenças. Agora, vamos ver algumas coisas que aconteceram aqui, não é? Durante a presença de Jesus em Cafarnaum e até ao momento em que Jairo vai ter com Jesus, ok? Isto é muito interessante. Então, nós vemos isso em Mateus 1 e Lucas 4, não é? Jesus ensina na sinagoga. Ele começa logo por ali. Jesus ensina na sinagoga. Qual sinagoga? Na sinagoga de Jairo, ok? Num sábado, ok? E ele expulsa um homem com demónio, ok? Agora reparem bem, esta é a sinagoga onde Jairo é o principal, é o chefe da sinagoga. E Jesus faz este milagre quando? Num sábado, ok? Jesus cura, entretanto, a sogra de Pedro, ok? Jesus faz curas e libertações ao pôr do sol. Jesus cura o paralítico trazido pelos amigos, portanto, trazem-no pelo teto, os 4 amigos fazem descer, portanto, o paralítico. Jesus, não é? Antes deste encontro com Jairo, ele faz a multiplicação dos pães e caminha sobre a água, ok? Jesus ensina na sinagoga sobre ele ser o pão da vida. Nós vemos isto em João 6, ok? E cura também um homem com a mão mirrada no sábado, ok? Todos estes eventos, não é, acontecem antes do encontro de
Jairo com Jesus. Tudo isso aconteceu ali em Cafarnaum, são todos eventos que acontecem ali, portanto, nas cercanias de Cafarnaum, são todos eventos e sinais, portanto, maravilhosos, não é? E que toda a gente conhece. Agora, vamos ver aqui uma coisa. Vocês já perceberam que Jairo, não é? Era um defensor da lei, da Torá, das práticas da Torá, defensor do sábado, aliás, como eram todos os judeus e ainda são hoje. Mas vamos pensar um bocadinho na vida de Jairo, ok? Antes deste encontro com Jesus, ok? Naturalmente, nós vemos que ele é um pai em sofrimento, ok? Todo pai seria um pai em sofrimento quando tem uma filha de 12 anos, portanto, à beira da morte, farto de gastar dinheiro em médicos, portanto, e que não resolve nada, ok? E que, enfim, é um pai, portanto, em sofrimento. Naturalmente tem uma esposa em sofrimento também, ok? A Bíblia relata-nos aqui, portanto, o que é que se passa com Jairo, mas com certeza que muitas coisas se passam também com a sua esposa, não é? E naturalmente com a sua filha. Eu vou trazer aqui um pouco de história, como pastor vou tomar aqui a liberdade de, com base naquilo que é a minha experiência de vida familiar e da vossa também, vocês vão se rever. Então vamos ver. Jairo tinha um emprego, tinha uma família, né? Naturalmente que Jairo vivia numa casa, como todas as pessoas que têm uma família vivem numa casa. E nessa casa a gente come, a gente dorme, enfim, a gente vive. Naquele tempo não se via televisão, mas provavelmente faziam outras coisas, não importa, Jairo vivia numa casa. Provavelmente todos os dias de manhã Jairo acordava, saía, tomava o seu café da manhã com a sua esposa, dava um beijo, saía, ia ao quarto da filha, ajoelhava-se junto da cama da filha, provavelmente fazia as suas orações a El Shaddai Todo-Poderoso, ok? Ao Jeová Jiré que provê, portanto ele fazia as suas orações ao Deus de Israel para curar-se a sua filha e saía para o lugar de trabalho. E no lugar de trabalho ele de repente está lá num sábado e aparece um indivíduo que cura, portanto, um indivíduo endemoniado no sábado. Todos se espantam com a cura do endemoniado, mas ao mesmo tempo, não, isto é demoníaco, isto não está certo, ele fez isto num sábado, não se pode fazer uma obra destas um sábado, isto é serviço de médico, este indivíduo é médico por acaso, não é ele um filho de um carpinteiro. Então ao mesmo tempo que ficam maravilhados com o sinal, com a maravilha, com a libertação, ao mesmo tempo questionam Jesus, ok? Por causa, portanto, da obra que fez. Imagino que no final do dia Jairo volta para casa, tira as suas sandálias na porta de casa, lava os seus pés, talvez a sua mulher faz isso, entra em casa, dá um beijo na esposa, quando se sente, vai provavelmente ver a sua filha doente, sentam-se para jantar, enfim, conversam sobre como é que foi o dia, como é que está a menina, não é? E ele conta, sabes que aquele indivíduo, esse tal Jesus de quem falam por aí, foi lá na sinagoga hoje, que é sábado, e libertou o endemoniado, e enfim, gerou uma celeuma muito grande, porque é sábado, mas afinal ele é judeu ou não é judeu? Como é que o indivíduo que é judeu pode violar o sábado? Enfim, e isto é a conversa, portanto, do dia, não é? No final do dia, ele, exatamente a mesma coisa, acontece, dá um beijo à esposa, faz oração, vai para o trabalho, não é? Na sinagoga, ele vai ouvindo coisas, porque não se fala de outra coisa, não se fala das coisas que Jesus faz. E agora foi a cura da sogra, portanto, de Pedro. E foi as libertações, e foi o paralítico que trouxeram do teto. E nesse dia ele chega à casa e ele sempre a contar à esposa. Ela pergunta como é que foi o dia, não é o que acontece. E ele conta, então não é que se fala por aí que ele está a viver na casa de um indivíduo chamado Pedro, de um pescador, não é? Diz que curou a sogra dele, não é? Mas pior que tudo é que também dizem que lhe levaram aquele paralítico, sabes? O paralítico que estava ali provavelmente seria conhecido, e a esposa dizia que sim, sei quem é. Então desceram-no pelo teto, não é? Então não é que o indivíduo vira-se para o homem e diz: perdoados estão os teus pecados, não é? Como é que um homem pode dizer perdoados estão os teus pecados? Blasfémia, blasfémia, não é? E a seguir não é que diz ao homem: pega na tua cama e levanta-te, e curou o paralítico, ok? O homem curou o paralítico, e a esposa de Jairo provavelmente olhava para ele e diz: eu conheço as histórias, eu estou a ouvir essas histórias todas, estou a ouvir tudo aquilo que esse homem está a fazer, mas Jairo, e a tua filha? A tua filha está ali no quarto, a tua filha está ali a morrer, os médicos já tentaram tudo, tu estás a ver esse homem a fazer essas obras todas, ok? E
E a tua filha está ali, o que tu vais fazer? Tua filha está ali a morrer, não é? Esse homem está aí a fazer milagres e tu não trazes este homem para ver a tua filha. E Jairo provavelmente diria, estás louca, não posso. Então como é que é? Este indivíduo só faz heresias. Como é que eu posso trazer esse homem cá a casa? Esse homem só faz heresias, não é? Ele só diz heresias, perdoa pecados. Como é que um homem pode perdoar pecados? Cura num sábado, não é? Por um lado ele faz uma coisa maravilhosa, mas logo a seguir faz uma blasfémia, não é? Os meus colegas lá da sinagoga e os fariseus, está toda a gente a fazer pressão para o mandar prender, e tu queres que eu o traga aqui a casa. Provavelmente vão dormir, cada um se vira para um lado. Jairo, que não é, com o peso, não é, de perceber que há ali um homem que faz milagres, mas ao mesmo tempo o peso, portanto, das suas responsabilidades sociais, não é? E ao mesmo tempo que o seu sistema de crenças, não é? As suas crenças no sábado, na inviolabilidade do sábado, enfim, tudo aquilo que ele acredita, portanto, que é contrário àquilo que Jesus vem falando. Então este dilema cresce, portanto, dentro do coração de Jairo. Este dilema cresce, portanto, no seu coração, não é? E a cada dia que vai passando, ele vê cada vez mais, Jesus vai fazendo milagres, Jesus cura o filho da viúva de Naim, Jesus caminha em cima da água, Jesus multiplica os pães, e todos os dias, no final do dia, a conversa é a mesma. E a tua filha, Jairo? E a tua filha, Jairo? E a tua filha, Jairo? Eu acredito que deve ter chegado um ponto em que o estado de Jairo era tão difícil, tão sofrido, e provavelmente a sua percepção de que a filha, portanto, iria morrer, okay? Que ele fez aquilo que é muito importante que todos nós façamos, okay? Que é vencer, sair do nosso sistema de crenças, sair deste tipo de crença cultural, não é? Deste conjunto de referências, desta cosmovisão que limita, portanto, o sobrenatural. Jairo saiu, não completamente, mas Jairo saiu, portanto, das suas limitações, das suas dificuldades da sua profissão, e então ele toma a decisão de ir ter com Jesus. E este momento, portanto, é muito interessante. Nós vemos no versículo 41, diz assim: eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até à sua casa. Reparem bem, isto aqui há uma mudança, há uma mudança fantástica na relação de Jesus com Jairo, mesmo dentro da sua mente. Okay? Quando Jairo vai ter com Jesus, okay? Jairo se prostra diante de Jesus. Jairo se prostra diante de Jesus. Isso é o reconhecimento do principal da sinagoga, okay? Curvando-se diante do principal, portanto, do reino dos céus. Okay? Agora, isto é muito interessante, porque imaginem a multidão. Jesus sempre estava rodeado de uma multidão. Estava sempre rodeado, portanto, de pessoas, não é? Porque havia sempre expectativa de que ele fosse fazer alguma coisa. Mas quando Jairo se começa a aparecer, Jairo é uma pessoa importante, não é? Que era a sinagoga, não é? Então toda a gente respeitava Jairo. Provavelmente quando Jairo passava na rua, as pessoas faziam uma vénia, não é? Porque era o Jairo. Então, conforme Jairo se vai apresentando diante de Jesus, eu imagino, a Bíblia diz que Jesus estava junto do lago. Então eu imagino que as pessoas vão se começando a separar para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, criando um caminho para deixar Jairo passar. As pessoas provavelmente vão falando: olha, é o Jairo, o que é que vai acontecer aqui? É o Jairo, será que vai mandar prender Jesus? É o Jairo. E o Jairo vai se aproximando, e o Jairo completamente rendido ao poder de Jesus, completamente rendido à majestade de Jesus. Porquê? Porque ele é o principal da sinagoga, está habituado, portanto, a não se curvar diante de ninguém, e ele se curva e ele se prostra diante de Jesus e lhe chama mestre. Okay? Prostrando-se aos pés de Jesus, ele pede: mestre, vem à minha casa, que a minha filha morre. Okay? Aleluia. Agora imaginem a cena. Jesus vai. Jesus começa a acompanhar, e aquela multidão toda, Jairo está na frente. O que é que Jairo faz? Sai da frente, sai da frente. Ele vai empurrando as pessoas para a esquerda e para a direita, porque ele quer que Jesus vá lá rápido, entendem? É importante que Jesus chegue rápido, portanto, à sua casa, porque a sua filha está a morrer, ok? Então sai da frente, vem, Senhor, vem. E de repente, assim, do nada, sem ninguém esperar, pum! Jesus diz: para
Para tudo, para. Okay? E toda a gente para sem saber o que é que aconteceu. Jesus diz para, toda a gente para, toda a gente olha para ele e Jesus diz: alguém me tocou. Como alguém te tocou? Estás rodeado de pessoas, toda a gente te toca. Como dizes alguém me tocou? Não é? Jesus diz: não, alguém me tocou porque saiu de mim virtude, saiu de mim poder. A palavra grega é dunamis. Dunamis significa exatamente isso. É a palavra original para dinamite, por exemplo, que significa poder, não é? É a palavra para dínamo, não é? De vida, dinâmica, ação, não é? Então Jesus diz: para aí. Saiu de mim virtude, saiu de mim poder, saiu de mim dinamite, saiu de mim dínamo, saiu de mim dunamis, ok? Isto foi assim uma coisa completamente transcendental, não é? E esta mulher, que reparem, vocês sabem, não é, que nas leis do Antigo Testamento, uma pessoa que estivesse, não é, com fluxo de sangue, esta pessoa tinha que estar isolada, portanto, até que aquilo passasse, não é? A pessoa vai, se isola, não é? E depois então volta depois do fluxo de sangue passar. Uma pessoa com fluxo de sangue tem algum tipo, portanto, de imundícia. Esta pessoa, como o seu fluxo de sangue não parava, já tinha constatado médicos, toda a gente a conhecia, esta pessoa não podia sair em público. Ela não podia sair em público, ok? Ela tinha que sair escondida, na calada da noite, coberta, para que ninguém a ver, provavelmente para visitar os pais ou qualquer coisa, ou para ir, sei lá, não sei, para fazer qualquer coisa. Ela não podia se expor, então ela vem escondida. Enquanto toda a gente avança em direção a uma situação, ela não vem de frente ter com Jesus. Era muito importante nas leis do Antigo Testamento que quando alguém se apresentava, alguém que tinha uma doença, alguém que tinha um problema destes, ele tinha que se apresentar de frente. Como os leprosos, por exemplo, eles tinham que se apresentar de frente, tinham que guardar a distância, não é? E tinham que dizer, tinham que gritar, não é? Para dizer que estavam ali, para as pessoas perceberem que aquela pessoa tinha uma forma qualquer de imundícia que a impedia de estar próximo dos outros. Então esta mulher não podia fazer isto se ela quisesse ser curada. Esta mulher não tinha um sistema de crenças. Esta mulher não tinha uma cosmovisão do mundo. Esta mulher não tinha um código moral, um código de ética. Não. Esta mulher tinha uma fé sobrenatural. Esta mulher acreditava que se simplesmente pudesse tocar na orla, portanto, das vestes de Jesus, que ela seria curada. Então o que é que ela faz? Ela vai por trás, ok? Ela vai... E eu gosto muito de dizer isto, às vezes as pessoas escandalizam-se quando eu isto. Esta bênção foi roubada, ok? É o único, de acordo com o conhecimento que eu tenho, eu não tenho todo o conhecimento, mas tenho algum, é o único sinal, o único milagre que acontece no Novo Testamento, e talvez na Bíblia toda, não sei, mas pelo menos no Novo Testamento, em que o milagre é roubado. Okay? O milagre é roubado, a bênção foi roubada, não é? Esta mulher não pediu, ela foi lá e sacou, percebe? Ela roubou a virtude de Jesus. Por isso Jesus diz: oi, para, o que é que se passa? Saiu de mim virtude, fui assaltado, pickpocket, mexeram no meu bolso, tinha aqui 3 quilos de virtude, agora só tenho 2 porque saiu, como é que é? Fiz esta minha matemática, está muito mal, só fiquei com 1. Então, ou seja, isto é muito engraçado porque esta bênção foi roubada. A fé desta mulher é de tal forma que ela assalta Jesus na sua santidade. Ela assaltou Jesus. Cara, eu acho isto lindíssimo, sabe? Eu adoro pregar a palavra de Deus, eu adoro compartilhar, adoro ensinar, e espero sempre que o que quer que seja que eu partilhe, que tenha fruto, não é? Que sirva para alguma coisa, mas eu vejo na palavra de Deus dinâmicas tão poderosas, tantos detalhes, tantas camadas espirituais, não é? E então às vezes nós temos que roubar a bênção, nós às vezes temos que entrar pela porta de Deus adentro, como diz lá, entrar com ousadia, não é? Porque Jesus nos preparou um caminho vivo, um caminho novo e vivo, então temos que entrar com ousadia na presença de Deus. Então esta ousadia, este ato desta mulher, esta fé viva e verdadeira, que não era condicionada por um sistema de crenças, ok? Ela não se baseava em nada, não era nos escritos, não era naquilo que este livro dizia, não era naquilo que aquele profeta falou, não era em nada que estava escrito. Ela criou a sua própria dinâmica espiritual. Ela disse: se eu tocar nas suas vestes, eu serei sarada. Então ela vai por trás como uma bandida, não é? Como uma pickpocket, passa por aqueles homens todos, homens e mulheres, vai tocando neles não podendo, não é? Toca, portanto, em Jesus e, bum, automaticamente ela é curada, não é? E Jesus para, não é? Manda parar tudo, ok? E ela depois se aproxima, não é? Diz o texto, vamos ler. É muito interessante. Deixa-me só abrir aqui.
no versículo 46, não é? Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, reparem bem, ela estava oculta. Ela estava ocultada, ela estava escondida. Okay? Ela faz aquilo de forma escondida, contrariando as normas. O que eram as normas? Ela tinha que se avisar, ela tinha que informar de longe: mestre, sou uma mulher com fluxo de sangue que há 12 anos gastei o meu dinheiro, cuida-me, cura-me, tem misericórdia de mim e tal. Então Jesus diria: vem cá, como disse ao cego Bartimeu, anda cá, ou ia ter com ela, ou o que quer que seja, não é? Mas ela não, violou todas as regras, vai por trás, toca, portanto, em Jesus e bum, ela é curada. E depois diz: vindo que não podia ocultar-se, não vale a pena esconder-me mais, aproximou-se trêmula, com receio, e prostrando-se diante dele em adoração, repara bem, tal como Jairo, não é? Prostrando-se em adoração, então à vista de todo o povo, já não mais escondida. Sabem porquê que ela já não estava mais escondida? Porquê que ela se mostrou, ainda que trêmula? Porquê que ela foi? Porque ela já não era impura. Porque ela já não era a mulher com fluxo de sangue. Ela já não era a mulher que precisava de se esconder. Cara, lindo, lindo, lindo o texto. Um versículo quase que tem a Bíblia toda. E ela diz: vindo que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmulo e prostrando-se, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora sarada. Portanto, a mulher sabia que quando tocou Jesus, ela foi sarada. E como foi sarada, ela já não precisava mais de se esconder. Então, de forma visível, ela mostrou-se, portanto, a todo o povo, não é? Já sem vergonha, já sem mácula, já sem pecado, já sem imundícia, já sem... Enfim, não estou a dizer que ela era pecadora ou impura, estou a dizer que, de acordo com a tradição judaica, de acordo com a lei, ela estaria nessa condição. Só que agora ela já não estava mais, então ela tira o seu esconderijo e diante de toda a gente, ela diz: conta o que é que fez, vim até ti porque eu tinha esta doença e quando toquei em ti eu fui curado. O que é que Jesus disse? Então ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Okay? Cara, como quem diz, né? Jesus nem teve que ordenar à doença que saísse. Jesus nem disse: vai, estás curada. Não, ela se curou, não é? Ela fez uma automedicação, não é? Aquilo que os médicos detestam que a gente faça, não é? Ela fez, ela se automedicou. Eu sei qual é o meu problema, eu sei onde é que está a solução e eu vou lá. Cara, isto é tão lindo. Quem dera que nós, quem dera que eu, quem dera que todas as pessoas pudéssemos ter esta fé desta mulher. Agora reparem muito bem o que é que acontece aqui, não é? Enquanto ainda falava, porque reparem, enquanto tudo isto está a acontecer, há um homem que está ali parado e perdido, não é? Esse homem é Jairo. Enquanto ele ia abrindo caminho para rapidamente chegarem à sua casa, não é? De repente tudo para. Jairo sai do jogo, Jairo sai da jogada, Jairo já não é mais achado, portanto Jairo já não importa para mais nada, não é? E ele fica ali parado, portanto, em pânico, ok? Vendo aquele milagre acontecer diante dele, não é? Mas a sua filha continua, portanto, à morte. Okay? Então, quando aquele milagre passa e provavelmente eles vão iniciar novamente a caminhada, versículo 49. Falava ele ainda, quem? Jesus, dizendo: a tua fé te salvou, vai em paz. Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. O que é que isto significa? Não era só Jairo, não é? Que era saduceu. A sua casa, os seus empregados, as pessoas que o rodeavam, sabiam que, do ponto de vista religioso, não é? Jairo era um saduceu. E o que é que isso implicava ser um saduceu? Que os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos. Então reparem bem aqui uma coisa. A fé de Jairo estava limitada ao seu sistema de crenças. A fé da mulher, ela não tinha sistema nenhum de crenças. Ela acreditava, ponto, acreditava no Deus do sobrenatural, sem condicionar a sua fé por escritos de profetas, livros, salmos, seja lá o que for. Ela acreditava na pessoa, ok? Jesus é poderoso para fazer, porque ela sabia, ela tinha ouvido, ela tinha ouvido as histórias, as mesmas histórias, ok? As mesmas histórias que Jairo também ouviu e todas as outras pessoas ouviu, ela também as conhecia. E ela tinha certeza que, bastava tocar na orla do seu vestido e ela seria curada. Jairo tinha outra crença.
Jairo precisava que Jesus fosse à sua casa enquanto a sua filha ainda estivesse viva. Jairo tinha um limite para a sua fé. Jairo tinha um limite para a sua crença. A sua crença limitava a sua fé. E a sua fé estava limitada ao facto da sua filha ainda estar viva. Morta a filha, já não havia possibilidade de que Jesus fizesse qualquer milagre. É isto que acontece quando aquele homem chega e diz: não incomodes mais o mestre. Okay? Porquê? Porque a tua filha morreu. A partir da altura que Jairo recebe a notícia que a sua filha morreu, a sua própria vida morreu naquele momento. Porque a sua fé foi pelo cano, ok? Ali, não é? Provavelmente vingou as suas crenças mais do que a sua fé. Quando lhe dizem que a filha morreu, Jairo morre naquele momento também. Eu imagino a sua dor, acabou. Okay? Imagino ele olhar para aquela mulher. Tudo isto acontece assim num ápice, né? num momento, num segundo, numa décima de segundo. Olhar para a mulher e vê-la curada, feliz da vida, saindo dali toda contente e olhando para si mesmo, acabando de perder a sua filha. Okay? Porquê? Porque Jesus parou ali para curar aquela mulher. Cara, imagina o ciúme, imagina às vezes nós, não é? Olhando para o milagre, não é? De outras pessoas e vendo que o nosso ainda não aconteceu. Cara, quantas vezes isso às vezes acontece? Quantas vezes nós olhamos para a vida do nosso irmão, do nosso vizinho, ver a bênção na vida dele, não é? E achar que não está acontecendo na nossa vida por alguma razão. Porquê é que Deus está a abençoar aquela pessoa e não me está a abençoar a mim? Ou coisas parecidas, porquê é que Deus curou aquele indivíduo e não curou o outro? Coisas destas que muitas vezes acontecem ao nosso redor. É isto que Jairo estava a sentir. Porquê é que esta mulher foi curada e a minha filha teve que morrer? Eu cheguei primeiro. Porquê é que ele parou? Entendem? Okay? Então tudo isto está a acontecer no coração de Jairo. Mas reparem bem o que é que Jesus diz. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Não temas, crê somente. Repara bem, não temas, ok? Isso é fundamental, ok? Porque ter fé é o contrário de ter medo, ok? A fé é um barómetro para o medo. Quem tem fé não teme, ok? Então ele diz: não temas, crê. Segunda coisa. E depois diz: somente. Okay? Somente, crê, somente. Basta ter fé, só precisas de acreditar. Okay? Não precisas de fazer a tua fé passar pelo crivo das tuas crenças. Vou repetir, crê somente. Não faças passar a tua fé pelo crivo, pelo filtro das tuas crenças, ok? E nós fazemos isto muitas vezes. Nós fazemos com que as nossas crenças limitem a nossa fé. Okay? E o que acontece a seguir é fácil. Jesus vai, eles vão, ok? Até à casa de Jairo, não é? Estão lá os familiares dentro, a multidão toda que vem, Jesus deixa ficar de fora, entra apenas Jesus, João, Pedro e Tiago, okay? Mais o pai da menina, o resto da família está lá dentro. Quando ele diz, ela não está morta, apenas dorme, zombam dele, e ele pega na menina e diz: levanta-te, okay? Dê-lhe de comer porque ela está fraca, ok? E Jesus faz este milagre diante de toda a gente. Então, o que é que nós temos aqui? Isto é muito interessante, meus queridos. Eu vou terminar aqui, ok? Não temas, apenas crê. Agora repara bem uma coisa. Eles entram na casa, não é? Quem é que entra na casa? Quem é que entra? Só fica na casa quem crê. Só fica na casa quem crê. Okay? Pedro cria, João cria, Tiago cria, ok? E, não é? O pai da menina, que a partir daquele momento passou a acreditar. Sabem porquê que passou a acreditar? Porque ele foi. Porque ele não disse: deixa lá, eu não acredito na ressurreição dos mortos, não acredito que tu possas fazer isso, então não vale a pena ires lá à casa. Não, só fica na casa quem crê, ok? Só fica na casa onde Jesus está quem crê. Amém? Então o que é que nós vemos aqui, meus amados? Isto é uma lição sobre fé. E eu vou terminar. E é uma lição sobre fé que nós temos que aprender a trazer para a nossa vida. Nós muitas vezes complicamos a nossa fé. Nós complicamos. Okay? Nós pomos entraves à nossa fé. E a nossa fé, os entraves à nossa fé são os nossos sistemas de crenças. É a nossa educação, são os nossos valores, é a nossa cultura, são, sei lá, experiências passadas. Okay? O Senhor nos chama a derrubar os nossos sistemas de crença que não ativam o sobrenatural e desenvolver a nossa fé que ativa o sobrenatural, ok? Uma fé que não tem medo, uma fé que se expõe, ok? Uma fé que crê que Deus vai fazer, ok? Uma fé que respeita, não é? A convicção do Espírito Santo no nosso coração. É muito importante sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então nós temos aqui dois exemplos muito engraçados. Isto é muito interessante. Nós temos uma Zé Ninguém.
Okay? De um lado, uma mulher da qual a gente não tem o nome, a gente não sabe o nome, a gente não sabe nada sobre a história dela, a não ser que há 12 anos que está doente, não é? Que gastou todo o seu dinheiro e não pode sair à rua porque está numa constante situação de imundícia, ok? E que rouba a bênção, rouba a bênção, assalta, portanto, Jesus, não é? E assaltando Jesus, tocando na orla do seu vestido, roubou a bênção, de tal maneira que Jesus, opa, para, saiu de mim virtude, não é? Ou seja, algo que eu não dei de propósito, com conhecimento, saiu de mim. Isto é muito interessante. E do outro lado temos um homem importante, culto, não é? Com a sua sinagoga cheia de rolos, não é? Com o rolo de Isaías, com os 12 menores, ou os 9 menores, com os salmos, com os escritos, com a Torá, com todas as coisas lá escritas, com toda a sua sabedoria, ok? E com um sistema de crenças que lhe impedia de acreditar que se a sua filha morresse, Jesus não conseguia ressuscitá-la, ok? Agora, o que é que nós temos aqui? Temos algo comum aos dois, ok? Que é no centro destas duas pessoas está Jesus Cristo, ok? E então é assim, isto é muito interessante, que é, se Jesus estiver na casa, se Jesus estiver no propósito, que Jesus tanto vai curar a mulher que tinha uma fé sobrenatural, ok? Como Jesus vai curar a filha do homem que só tinha um sistema de crenças. Ok? Então, meus queridos, mesmo que você tenha uma fé que só seja baseada em sistema de crenças e outro que tenha uma fé sobrenatural que vai lá, arrebenta tudo, ok? Se Jesus estiver na casa, o milagre vai acontecer. Okay? Então, se a sua fé não é perfeita, se você acha que a sua fé não é perfeita, a sua fé não precisa de ser perfeita, ok? Você só tem que acreditar que Jesus, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Foi isso que Jairo fez, ok? Jairo buscou Jesus, okay? E como Jairo buscou Jesus, mesmo que a sua fé não fosse perfeita, como a fé da mulher do fluxo de sangue, Deus entregou o milagre, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Oh, glória a Deus! Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amado, ok? Deus é tão amado. Vamos terminar, meus queridos, com uma palavra de oração para que Deus nos ilumine, que Deus ilumine a nossa vida, transforme a nossa fé, faça de nós melhores crentes, melhores pessoas, pessoas mais amigas dele. Amém? Ok? Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, Deus. É sempre uma palavra inspiradora e com coisas novas, Senhor, cada vez que eu a prego, Deus. Obrigado pelo aprendizado, Senhor. Obrigado porque eu sei que a nossa fé é fraca, a minha fé é fraca, Senhor. A minha fé não é como a fé desta mulher, Senhor, mas eu sei que te busco, Senhor, e te peço, Deus, para que aumentes a minha fé, Senhor, a cada dia que passa, Senhor. Mas eu sempre vou a Ti, Senhor, na certeza de que Tu és galardoador, Senhor, daqueles que te buscam, Pai. Mesmo que a minha fé não seja, Senhor, uma fé que move montanhas, ó Pai, eu creio, Senhor, que Tu és galardoador daqueles que te buscam, Senhor. Então trabalha o nosso coração, Senhor, trabalha a minha fé, trabalha a minha vida, trabalha a vida dos Teus filhos, Senhor, trabalha a vida de todos aqueles que quiseram ouvir esta palavra, Senhor. E tal como a mensagem desta manhã na igreja, Senhor, o pastor falou para mim, Senhor, que eu possa ter falado à vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus e para a Tua glória eu oro. Amém. Sede abençoados, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vossa vida. Que Ele vos dê paz e que Ele vos guie em todos os vossos caminhos. Vão com Deus. Um beijo no vosso coração. Tchau.